Olá, eu sou Angélica Cristina, essa é a Escola Rural de Cinema, segunda edição, e hoje a gente continua na nossa jornada do módulo 1 de roteiro. Como a gente viu no vídeo passado, o roteiro é o guia, o mapa do filme. Nele, a gente escreve a história que vai aparecer na tela. Agora você deve estar pensando, ai meu Deus, o que eu vou escrever? Como vou fazer isso? Calma que é mais simples do que você pensa. Pode ser que você nunca tenha escrito um roteiro, mas tenho certeza que já escreveu muitas redações na escola. Esses dois tipos de texto, apesar de completamente diferentes, têm um ponto em comum. Os dois devem conter uma estrutura com começo, meio e fim. Ter começo, meio e fim é uma das principais características da narrativa clássica. Mas o que é a narrativa clássica? A narrativa clássica é um padrão estrutural para a contação de histórias. Ela reproduz o tempo da memória. Quando a gente lembra de algo, tende a contar com começo, meio e fim. Isso torna a compreensão de quem nos escuta mais fácil. O primeiro a falar sobre uma estrutura para as histórias foi Aristóteles. Isso mesmo, aquele filósofo grego que você já deve ter visto nas aulas de filosofia. Ele sistematizou essa estrutura para o teatro, mas lá na década de 1960, a galera descobriu que essa estrutura também servia muito bem para o cinema. A narrativa clássica, como já falei, é dividida em começo, meio e fim. Mas no cinema e no roteiro a gente chama isso de ato. O primeiro ato é o começo do filme. Lembra do mundo comum, do chamado aventura, lá no material didático da Jornada do Herói? É aqui, no primeiro ato, que eles acontecem. No primeiro ato, a gente representa o personagem para o público, mostra o mundo comum dele, onde ele vive, o que ele faz, com quem ele se relaciona e quais as regras que existem no universo representado no filme. O Sid Field, que é um roteirista que criou o manual do roteiro para ajudar a gente a escrever nossas histórias, diz que esse primeiro ato deve corresponder a 25% do filme. O que isso quer dizer? Se você escrever 10 páginas do roteiro, por exemplo, a apresentação do personagem e do universo dele vão corresponder a 2,5 páginas de texto, mais ou menos. Ai, que chato, Angélica, vou ter que fazer matemática para escrever roteiro também? Calma, não é essa a intenção. Saber essa proporção te ajuda a criar uma narrativa equilibrada, evita que você se arraste ou demore demais onde não deve. Tá, mas o que eu faço depois de apresentar o personagem? Bem, aí entra o que a gente viu lá na Jornada do Herói como chamado aventura, ou como diz outro estudioso do assunto, Robert McKee, o incidente incitante da história. Para o McKee, ainda no primeiro ato, ou seja, no começo do filme, deve acontecer algo que mexa com o mundo comum do personagem e provoque nele um desejo, um objetivo ou uma necessidade. Enquanto Robert McKee chama isso de incidente incitante, o Sid Field chama isso de ponto de virada, ou plot point, que é o que vai dar início ao segundo ato. Depois que a gente viu que o personagem tem um objetivo, um desejo ou uma necessidade, a gente passa a acompanhar se ele vai conseguir alcançar o que deseja ou não. Todo o segundo ato se baseia nisso, nos obstáculos que o personagem vai encontrar para conquistar aquilo que quer ou precisa. Voltando a falar do equilíbrio da narrativa, esse segundo ato vai ocupar mais ou menos 50% do tempo da sua história. Aqui é importante você saber que essas dificuldades ou obstáculos na narrativa clássica vão aumentando gradualmente. O mais difícil, complicado, triste ou alegre vem sempre no fim. Essa passagem do segundo ato para o terceiro ato acontece com um novo ponto de virada, que a gente também pode chamar de crise. É aquele momento de maior dificuldade ou desafio encontrado pelo personagem. Nos filmes é a hora que a gente pensa que o herói morreu ou o personagem não vai ter forças mentais ou emocionais para vencer a sua jornada. Essa crise nos leva ao terceiro ato, onde vem a prova de fogo, onde acontece o clímax da história. Nesse ato a gente descobre se o personagem conseguiu ou não o que deseja, se a jornada o transformou ou não. O terceiro ato vai ocupar uns 25% também da sua história. Depois de enfrentar o seu maior desafio, a gente ainda acompanha o retorno do personagem ao mundo comum, desde lá do começo da história. É hora de perceber o que mudou na vida ou vai mudar depois dessa jornada, e qual o significado que essa história trouxe para o público. Na narrativa clássica, quando o filme acaba, a gente sempre fica com a sensação de ter vivido e aprendido algo com o personagem. Nós vamos ter uma exibição online de filme para analisarmos toda essa estrutura clássica que foi falada aqui. O convite vai ser compartilhado no nosso grupo de WhatsApp para inscritos da oficina. Se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. O link está na descrição do vídeo. Ok? É isso aí, pessoal. Beijos e até mais.